Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Bengala Verde no Ar, hoje com a nossa querida Lúcia Helena Flório, para falar um pouquinho sobre o mundo da acessibilidade arquitetônica, como a pessoa com deficiência visual pode trabalhar neste meio, como que a acessibilidade arquitetônica pode impactar a nossa vida e muito mais. Lúcia, dá um oi, pessoal de casa. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, maravilha. Bom, pessoal, antes da gente começar esse super episódio, eu tenho algumas anotações aqui, alguns disclaimers que eu tenho que passar. Bom, primeiro, por favor, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações de novos episódios, que são sempre lançados às sextas-feiras. Além disso, o Bengala Verde Brasil é uma associação sem fins lucrativos que tem dois objetivos principais. O primeiro é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual e o segundo é conscientizar a população sobre a deficiência visual. E esse podcast é uma das nossas iniciativas para que isso aconteça. E eu gostaria de agradecer à Roche Brasil Farmacêutica por estar aqui patrocinando a gente e tornando esse sonho possível. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao episódio Acessibilidade Arquitetônica. A gente aqui no Bengala Verde fala muito de não é só rampa, não é só acessibilidade arquitetônica, mas é também sim acessibilidade arquitetônica, pessoal. Ela é extremamente importante e a gente vai saber hoje o porquê. Então, Lúcia, antes da gente começar a conversar, aliás, pessoal aí de casa, eu esqueci de me autodescrever. Vocês estão vendo que a acessibilidade atitudinal foi esquecida agora. Vamos lá. Eu tô aqui no nosso bate-local, que é o nosso estúdio, sentada numa cadeira de escritório, com a mesa de madeira clara aqui na frente. Eu tô vestindo uma blusa do Bengala Verde, que é meu uniforme, a blusa verde, escrito Bengala Verde em branco, com o símbolo do Bengala Verde, que é um olhinho com uma bengalinha. Tô aqui vestindo um casaco puffer, porque tá muito frio em São Paulo, que ele é off-white. Atrás de mim tem uma parede de vidro esfumaçado, assim, é, com plantas e toda a tonalidade verde, e também tem uma parte de estofamento verde. Eu sou uma mulher ruiva, com os cabelos abaixo do ombro. Eu tenho o nariz pontudinho, lábios finos, olhos pequenos, sobrancelha arqueada, pele clara. Tô maquiada num tom pro coral. Quem ensinou eu a me maquiar, por sinal, foi a Lúcia. Parabéns, Lúcia. Sem ela, não estaria maquiada falando com vocês. Hoje eu passei até sombra. Bom, mas vamos nessa. Lúcia, conta um pouquinho para o pessoal de casa sobre você, faz sua audiodescrição. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lúcia Helena Flório. Aliás, tem um Haddad no meio, Lúcia Helena Haddad Flório. Mas, enfim, eu sou loira, com cabelo loiro escuro, um pouquinho abaixo do ombro também, assim como o da Cecília, cabelos lisos, olhos verdes, traços finos também. Tenho pele clara, estou maquiada com blush coral e batom, um tom meio de goiaba. Estou usando uma caixa réu verde, em homenagem ao Bengala Verde. E estou usando um colete de pelinho na cor off-white. Estou sentada numa cadeira de madeira e atrás de mim tem uma parede bege. Eu estou na minha sala. E estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre acessibilidade arquitetônica, como é que eu consegui chegar nesse assunto, enfim, aí vou contar um pouquinho de mim para vocês e também vamos falar sobre acessibilidade. Perfeito, Lu. Eu acho importante contar um pouquinho sobre você, sua trajetória, sua deficiência visual, porque eu entendo que isso é uma faceta sua e que influencia como que você foi parar no mundo da acessibilidade, né? Então, se puder contextualizar o pessoal aí de casa que não te conhece, acho que seria bacana. Bom, então é o seguinte, bom, eu nasci com uma visão aparentemente normal, né? E aos 8 anos de idade eu comecei a ter um pouquinho de dificuldade na escola para enxergar, para copiar os exercícios da lousa, né? A matéria que a professora passava na lousa. E a professora chamou minha mãe e falou para me levar ao oftalmologista. E eu sempre morei próximo à Unifesp, né? E na época a Escola Paulista de Medicina.
Naquela época já tinha uma casa ali, que era o departamento de oftalmologia, onde os oftalmos atendiam, né? E eu passei no médico lá, nem sei, não lembro o nome dele, infelizmente, mas foi já de cara, foi dado o diagnóstico de doença de Stargardt, né? E aí eu já comecei a ter, nesse início da puberdade, assim, a queda maior da visão, e acabou me levando para esse diagnóstico, né? Para a gente poder saber o que estava acontecendo. E geralmente as pessoas têm muita dificuldade de ter diagnóstico de doenças da retina, mas no meu caso foi assim na primeira, né? E a partir daí eu comecei a fazer as lições de escola, tudo com um pouco mais de dificuldade. Comecei a usar lupas, né? Essas lupas de mão. Na época, nos anos 80, os recursos eram muito escassos, ninguém conhecia a doença de Stargardt, ninguém conhecia a baixa visão. Inclusive, chamavam muito de visão subnormal ainda, né? Não se falava no termo baixa visão, mas era visão subnormal. Eu achava É muito horroroso. ruim. É, eu falava, eu sou um ET, eu sou subnormal, não sou normal. Enfim, nessa época eu sentava no fundo da classe, e aí já comecei a sentar no meio da classe. Depois, no ano seguinte, na escola, eu já estava na primeira carteira, e levantando próximo da lousa para poder enxergar o que estava escrito. No ano seguinte, eu já copiava do caderno da minha amiga, que eu não enxergava mais o que estava na lousa, só conseguia enxergar no caderno dela. E no ano seguinte, eu não enxergava mais nada para ler, nem na lousa, nem no caderno da amiga. E uma amiga começou a ditar para mim, e a partir daí eu comecei a fazer o ano escolar assim, dessa forma, né? Cada ano eu fui me esforçando e estudando até o final, e eu sempre pensava que eu ia fazer um dia após o outro, né? E começar a não planejar tanto o futuro, não pensar tanto em como seria a minha vida, assim, o resto dos meus dias, né? Com a baixa visão, até quando eu ia enxergar, se... Graças a Deus, ninguém falou ainda, até essa época, até o final do ano letivo, que eu ficaria cega, porque muitas pessoas recebem essa notícia dos médicos, né? Mas até aquele momento, ninguém nunca falou que doença de Stargardt me deixaria cega. Então, assim, eu sempre tive esperança de ir estudando e fazendo um dia após o outro, e aquilo que eu não estava conseguindo fazer, a gente tentava fazer de outra forma. Fui dispensada de leitura de livros. Naquela época não existiam os aplicativos maravilhosos que a gente tem hoje para poder ler os livros. Então, minha mãe e meu pai liam os livros para mim, e quando eram aqueles livros de literatura de muitas páginas, a gente acabava pedindo dispensa e eu acabei não tendo essa oportunidade. Então, essa parte da prova da língua portuguesa eu não fazia. E depois no vestibular também ampliando, né, as provas de vestibular, os simulados. E eu acabei, nessa época do vestibular, procurando que profissão que eu ia escolher. Eu tinha muita dificuldade com matérias de leitura, né? Então, eu pensava, nossa, eu não posso escolher nada que tenha que ler muito, porque eu não consigo ler, né? Uhum. Textos muito extensos, né? Era muita dificuldade, muita forçação de barra, assim. Eu forçava muito a visão para conseguir ler. Na escola eu nunca tive a oportunidade de pedir, não existia como existem hoje as provas ampliadas, assim, né? A gente não pedia isso na escola, eu só usava com a lupa e pronto, né? Era um mundo que nem existia essa palavra acessibilidade, né? Nada, não existia. Estava muito, assim, bem precário o conhecimento que a gente tinha, né? E aí, bom, acabei estudando até o final e na hora de escolher a profissão, o que eu ia fazer, né? A minha mãe falava, não, você tem que ser psicóloga, a profissão de psicóloga é melhor para você não ter que enxergar muita coisa, você vai mais conversar com a pessoa e tal, né? E eu falava, não, não quero ser psicóloga, não gosto de ler, é difícil de ler, como é que eu vou ler tudo isso que tem que ler, né?
E eu gostava muito de decoração. Eu tive um trabalho na escola, na parte de artes, que a gente teve que fazer uma maquete. E eu gostei muito de fazer a maquete. Então, eu gostava de matemática e física, eu gostava de artes, gostava de decoração. E aí eu acabei procurando uma profissão que juntava tudo isso e a arquitetura juntava tudo isso. Primeiro eu pensei na publicidade, porque também era uma profissão de criatividade, né? Uhum. E depois acabei encontrando a arquitetura e pensei, eu vou ter que mais desenhar do que ler. Então, eu acho que eu vou fazer arquitetura. Vamos ver o que que dá, né? E eu gostava muito dessas matérias, então fui escolher arquitetura, prestei as faculdades, entrei em uma, fui estudar lá na FAP e, e tinha muita dificuldade assim para conseguir ler as coisas, né? A gente fazia muito trabalho em grupo, isso me facilitava muito, porque com a ajuda das colegas a gente conseguia passar, né? Então a gente fazia muito trabalho, era muito pouca prova e muito trabalho que a gente tinha. Então, e na época também eu consegui alguns recursos para desenhar também. Eu já tinha óculos, né? Óculos com lentes mais potentes, né? Que dava para ler assim bem de pertinho, dava para olhar o desenho bem de pertinho. E eu fui fazendo. E no começo da faculdade tinha muitos trabalhos artísticos também, trabalhava com cores, era muito gostoso. Eu me realizei muito assim na profissão, né? Nos estudos ali. Eu não tive dúvidas, né? Não fui daquelas pessoas que começam a fazer faculdade e de repente acha que não é aquilo. Eu amava aquilo que eu estava fazendo, era muito bom, eu gostava muito. E dentro da arquitetura, eu fui aprendendo a fazer os desenhos e depois com a tecnologia, né? A gente vai conhecendo, vai aprendendo. Eu tive aula na faculdade também do AutoCAD. Então, fazer os desenhos para mim, depois, quando não era mais obrigatório fazer na prancheta, eu conseguia fazer muito bem no computador, porque tem o Zoom, né? Então, a gente amplia tudo. Eu já usava a lupa do Windows, já usava o Virtual Vision na época, que era um leitor de telas, né? Então, e na época o AutoCAD era fácil de usar, assim, porque eu ainda conseguia enxergar melhor do que hoje em dia, né? E, nossa, foi uma realização, assim, foi muito legal poder fazer a faculdade toda sem pegar nenhuma DP, foi ótimo, assim, foi um aprendizado maravilhoso que eu me realizei muito E você até no foi para final. atuação, Lu? Você chegou a trabalhar com arquitetura? Sim, trabalhei. Bom, quando eu terminei a faculdade, eu fiz um hotel, né? Fiz no trabalho final de conclusão do curso, eu fiz um hotel de negócios situado na Marginal do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, né? A gente tem que escolher um terreno verdadeiro para fazer um projeto, tudo, né? Então eu fiz, ele ficaria do lado do Hotel Hilton e eu fiz esse hotel de negócios com área de lazer, com área de convenções, tudo. Mas na época a gente não tinha tanto conhecimento para detalhar a parte da acessibilidade, né? Isso já me chamava atenção, né? Mas na época, aliás, eu tinha que mostrar mais um projeto do que o detalhamento da acessibilidade, né? Então, enfim, foi super bem sucedido. Eu tive, inclusive, um orientador para o meu trabalho final de graduação, que ele tinha tido descolamento de retina. Então, o professor me entendia, ele também tinha baixa visão e ele me entendia. Que legal! Eu escolhi justamente ele porque eu achei que ele poderia me auxiliar melhor, me entender melhor e me auxiliar melhor no trabalho final, né? Com E certeza. foi maravilhoso, assim, foi muito legal. E eu acabei tendo um sucesso, eu tive, por unanimidade, nota 10, né, na banca examinador, foi bem feliz esse momento, assim, quando eu me formei. E aí, depois para trabalhar, né? Uhum. Na época da faculdade, eu fiz um estágio no escritório de arquitetura pequeno próximo de casa. Era uma arquiteta que fazia casas no litoral, né? Ela fazia projetos de casas no litoral.
E eu trabalhei por 6 meses nesse escritório e depois acabei não continuando porque eu tinha que fazer o trabalho final de graduação e aquilo me consumia bastante o tempo. Então eu não continuei, eu só fiz realmente o estágio que a faculdade exigia, né? E depois eu acabei tentando trabalhar sozinha mesmo, né? Como um profissional autônomo, porque realmente é muito difícil no mercado da arquitetura a gente conseguir que as pessoas acreditem no nosso potencial, né? É aquela velha história de acharem que uma pessoa com deficiência visual, com baixa visão, não teria condições de fazer os projetos, né? Eles ficam se perguntando como é que ela vai fazer o projeto, né? Então, é muito difícil, assim, e os empregos são em escritórios pequenos ou em construtoras, né? E naquela época já se falava em vagas, segundo a lei de cotas, né, para pessoas com deficiência, mas como o trabalho era ou um escritório muito pequeno, que não era obrigatório ter uma vaga para pessoa com deficiência, ou empresas maiores, né, que tinham mais de 100 funcionários, como construtoras, por exemplo, ninguém acreditava, assim, né? Era muito difícil de conseguir um trabalho. Então, eu acabei pondo anúncio nas revistas e comecei a fazer trabalhos sozinha, né? No meu home office mesmo. E aí eu fiz trabalho de desenhista para alguns arquitetos, para outras pessoas que acreditaram no meu potencial, eu fiz projetos mesmo, fiz projetos de interiores. Então, eu fiz alguns apartamentos, né? E no decorrer da minha vida profissional, assim, eu fui fazendo esses projetos, às vezes parciais, às vezes totais, de apartamentos, né? Enfim, foi uma vida, assim, de muito esforço, mas que eu me realizava muito, gostava muito de fazer interiores, né? Decoração, móveis, ajudar a pessoa a comprar tudo, escolher combinação de cores e texturas, tintas, vasos, quadros, era maravilhoso, né? Eu sempre gostei muito dessa profissão. É a sua cara mesmo. Combina mesmo. Ô, Lu, mas me conta uma coisa, uma curiosidade. Eu imagino, pelo que você está contando, que na época que você se formou, até pelo tanto de tecnologia que a gente tinha, era bem mais difícil atuar como arquiteta. Você acha que hoje em dia é mais fácil, é mais acessível a profissão, ou ainda é algo bem difícil para quem tem baixa visão? Olha, eu acho bem difícil. Assim, conhecendo o mercado, eu não vejo ninguém com deficiência visual fazendo arquitetura. Não conheço, não sei. Também não conheço, não. Só conheço você como arquiteta Eu com baixa visão. conheço um engenheiro que, inclusive, vou falar a partir de agora também sobre a questão da acessibilidade. Aí eu estou conhecendo mais pessoas dentro da acessibilidade que acabam contribuindo, né? Então, eu conheci um engenheiro que participou do projeto, né, da execução lá dos locais das Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro, né, das Olimpíadas e Paralimpíadas, Uhum. e ele ajudou na acessibilidade lá para fazer a Vila Olímpica, né? Então Hum. eu conheci ele mais recentemente agora com essas questões aí que eu estou seguindo, que eu estou aprendendo sobre acessibilidade, né? Que bacana. E ele também tem baixa visão. Não, ele é uma pessoa em cadeira de rodas. Ele usa cadeira de rodas. Sofreu um acidente, eu acho que com 19 anos, se não me engano, e se formou na engenharia já cadeirante. Ah, O nome entendi. dele é Augusto Fernandes, quem tiver curiosidade, né? Legal. Tem Instagram, Augusto Fernandes? Tem, Augusto Legal. Fernandes. Pô, vamos seguir. E me fala outra coisa, Lu. E aí, como é que você foi desse trabalho autônomo que você fazia para acessibilidade? Você ficou um tempo parada? Você não parou? Então, Como é que foi essa trajetória? então, entre a arquitetura de interiores e a acessibilidade, eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade, né? A visão vai caindo, né? A doença de Stargardt é uma doença degenerativa da retina, e a visão vai caindo um pouco, né? E aí eu comecei a ter mais dificuldade para fazer os trabalhos de arquitetura, né? Principalmente
ver as obras, né? Acompanhar obras. Então eu comecei a ter mais dificuldade, assim, comecei a não querer mais fazer os projetos, né? E sempre precisando de ajuda de alguém. A minha mãe tinha experiência com obra, de fazer algumas obras já, ela me ajudava, ela tem um olho clínico muito bom, ela me ajudava a ver se tinha coisa torta nas obras, né? Se a pintura estava bem feita, essas coisas, um gesso, né? Aquelas coisas que a gente não consegue enxergar os detalhes, né? Então, ela me ajudava bastante. E eu percebia que em algum momento eu não ia poder mais contar com ela também, né? Então, com a minha dificuldade toda, eu acabei, assim, num período entre Natal e Ano Novo, assim, que a gente não está fazendo nada, nem está viajando, eu comecei a ver uns produtos, fuçando coisa na internet, né? Comecei a ver produtos de beleza, perfume, essas coisas. Eu me deparei com um tutorial de maquiagem. E aí eu pensei, nossa, que legal, podia aprender de alguma forma a fazer maquiagem, né? Me maquiar. Nunca liguei muito para me maquiar, fazer uma maquiagem completa, assim. Mas me deu um clique naquele momento e eu acabei, a partir dali, procurando, entender melhor como fazer e comecei a pesquisar. Não tinha ninguém fazendo isso na internet. E por alguns anos eu fiquei fazendo maquiagem no YouTube, né? Até quem entrar no meu Instagram e ver mais para trás aí, tem muitos posts do meu canal, né? E eu comecei a aprender e depois a ensinar as mulheres com baixa visão, e depois as mulheres cegas também começaram a entrar em contato comigo e tal. E comecei a dar curso de maquiagens, tudo voluntariamente, inclusive dentro dos eventos do Bengala Verde, né? E durante alguns anos eu fiquei me dedicando a isso, a questão da maquiagem, né? E fazendo Sim. trabalhos voluntários. Fiz aula várias vezes com a Lúcia de maquiagem, ela é minha professora eterna. Me maquio graças à Lúcia. Muito legal. É muito bom levar essa autoestima para as mulheres também, né? É, E é. nesse ínterim também, né? Durante todo esse tempo, quando eu estava, sei lá, com 26, 28 anos, eu conheci outras pessoas com a doença de Stargardt também. Então, nesse momento, eu comecei também a trabalhar voluntariamente no grupo Virtual Stargate, né, que existe já há 20 anos, né? E daí para frente também eu me ocupei muito com isso, de receber pessoas que são recém-diagnosticadas, acolher, ajudar, levar informação, né? Começou a aparecer os smartphones, a gente começou a aprender que era possível usar smartphones com acessibilidade. E então, durante todo esse momento aí que eu estava tentando me colocar no mercado de trabalho, eu também, de lá para cá, até hoje, sou um dos administradores, né, do grupo Virtual Starget, e a gente ajuda bastante gente também que sempre chega para conviver, né, para trocar experiências. E no grupo Starget a gente tem bastantes relatos assim do quanto as pessoas se ajudam ali, né? Eu também me senti, a gente brinca que a gente era um ET, que a gente se sentia um ET, e agora a gente conhece outros ETs como a gente, né? Então a gente fica mais, aceita melhor, né? Essa perda visual, a condição da deficiência, porque a gente convive com outras pessoas que têm a mesma condição que a gente, passa pelas mesmas situações e tal. E aí a gente Ajuda começa muito a a gente se conhecer. identificar e não se sentir tão sozinho, né? É, e assim a gente começa a conhecer também outras pessoas de outras patologias, inclusive dentro do Bengala Verde, né, que antes se chamava Retina São Paulo. Eu também comecei a frequentar as reuniões do Retina São Paulo e fazendo esse contato com outras pessoas de outras patologias também, né? Então a gente vai tendo essa melhor compreensão de tudo e aprendendo a se adaptar melhor também. Comecei a usar a bengala verde por causa do bengala verde. Então, a gente vai tendo outros caminhos assim. E a partir daí, trabalhando no grupo Virtual Starget, a gente começou a fazer seminários virtuais, né? E num deles, um colega nosso, que é o Humberto, né? Humberto Moraes, ele ele é engenheiro civil e ele também queria trabalhar, né? Ele estava procurando um trabalho
e ele encontrou um arquiteto na internet chamado Eduardo Ronchetti, que trabalha com acessibilidade, e ele se formou na mesma época que eu, e desde lá ele já foi entrando nessa área da acessibilidade, então ele é super estudioso, super especializado assim nessa área. E o Humberto começou a trabalhar com ele, com relação à parte de clientes, de orçamentos, né? E o Humberto também tem doença de Stargardt, também tá no grupo com a gente, né? Então, um dia ele, conversando com ele, ele falou: Ah, vamos convidar o Edu para participar de um seminário nosso, né? Ah, vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, como que a gente pode aprender um pouco sobre acessibilidade para poder realmente exigir isso, né, nos locais que a gente frequenta, nos órgãos públicos, né, enfim. E o Edu aceitou, nós entrevistamos ele nesse seminário, que faz já uns 2 anos, eu acho, e o ano passado eu sugeri a presença do Edu no evento que a gente fez sobre acessibilidade lá na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, do Bengala Verde. E aí, nesse evento do Bengala Verde, a gente se conheceu pessoalmente. E o Edu falou para o Humberto: por que você não convida a Lúcia para participar com a gente do nosso trabalho, né? Trabalhando com a parte de clientes e tudo. Então, eu comecei a cair de paraquedas nesse mundo da acessibilidade e recuperar a arquitetura da minha vida, né? Porque até aquele momento eu pensei que nunca mais ia mexer com arquitetura. E de lá para cá, eu estou estudando acessibilidade, acompanho tudo que o Edu faz, todas as aulas que ele dá, eu assisto. E agora eu vou começar a pós-graduação, porque ele abriu um novo momento assim dos estudos, né, de arquitetura no Brasil. Ele criou uma pós-graduação de acessibilidade arquitetônica. Olha que legal. Então, eu vou começar a fazer agora a pós com ele, né? Inclusive, ele está me intimando desde a primeira turma e agora já vai começar a terceira turma do curso, né? Tem que E eu fazer, fico pensando, Lúcia. como é que eu vou fazer? Porque tem que entregar trabalho, tem que entregar desenho. Aí eu falei para ele, ele me intimou de novo agora, eu falei, olha, é o seguinte, eu baixei o AutoCAD, a versão gratuita por 15 dias, não consegui usar. Como é que eu faço, né? Existe uma outra forma de me avaliar? Aí ele está conversando lá com a coordenação pedagógica e ele falou, não existe você não fazer, nós vamos Nós vamos encontrar uma adaptar. maneira, né? Nós vamos acessibilizar. É, É tem com que isso que vocês trabalham. acessibilizar a acessibilidade arquitetônica. Exatamente. Ele com certeza vai Então, acessibilizar. então agora eu estou assim super mergulhada nesse assunto, né? E vamos ver como é que vai ser o curso agora, né? Espero que funcione bem aí. Mas assim, Agora. muita coisa, como eu já tenho acompanhado há um bom tempo as Aham. informações, eu participo de um encontro que ele faz toda semana, que se chama Clube de Leitura, a gente lê a norma, tintim por tintim, e discute. Então, eu estou estudando muito nesse sentido, assim, participando de tudo e também lendo os livros dele, né? Ele já tem 3 livros lançados e agora eu já estou no terceiro livro e já me considero mais ou menos uma especialista em acessibilidade. Legal. Conta para o pessoal de casa o que que é, porque a gente está falando tanto, o que que é acessibilidade arquitetônica? Bom, a acessibilidade arquitetônica é uma parte da arquitetura que trabalha com a acessibilidade para todas as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, pessoas idosas, mulheres gestantes, pessoas com carrinho de bebê, enfim, acessibilizar os espaços é isso, é você poder levar essa possibilidade de todas as pessoas frequentarem todos os espaços, com segurança, com autonomia, né? É fazer todos caberem, né? É, então assim, tem que ter maneiras, né? A gente chama de desenho universal, né? Se a gente conseguir fazer o desenho universal, a gente consegue atingir todas as pessoas, né? Então, não tem como uma pessoa não conseguir frequentar um espaço porque não tem um recurso ali que faz com que ela possa entrar e usufruir do mesmo espaço como todas as pessoas. Perfeito.
E assim, como que é isso na prática, né? O que que significa uma arquitetura acessível? Para o pessoal de casa imaginar, assim. Bom, uma arquitetura acessível é assim, é você poder entrar num local, imagina um local, um condomínio, por exemplo. Você vai entrar num condomínio, você tem que ter um interfone na altura para uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa na cadeira de rodas, uma pessoa de pé, né, uma pessoa sentada, uma pessoa, enfim, que tenha alguma dificuldade para apertar o botão. Uhum. Você tem que ter, a hora que você tem um interfone assim, totalmente acessível, a partir desse momento ela entra no condomínio, o que que precisa ter? Como ela entrar num condomínio, um acesso, se o patamar ali é um pouco mais alto do condomínio, tem que ter uma escada, uma rampa, tem que ter pelo menos duas maneiras de circulação vertical, né? Sempre tem que ter isso. Porque tem pessoas, por exemplo, com próteses, que preferem andar numa escada do que numa rampa, porque a Uhum. prótese pode se deslocar dependendo da rampa, dependendo do passo que a pessoa dá, dependendo da dificuldade que ela tem ali de andar com a prótese, né? Então, enfim, depois que você entra no condomínio e passa pela escada ou pela rampa, você tem que ter um piso ali acessível, né? Que não seja trepidante, que tenha um piso tátil, direcional, que não tenham desníveis. O desnível máximo que pode ter é de 5 milímetros. Então, assim, para uma cadeira de rodas participar do ambiente, não pode ter nenhum problema de desnível, né? Não pode ter nenhuma dificuldade para essa pessoa, né? Não pode ter uma pedra portuguesa que é super trepidante, vai causar espasmos numa pessoa na cadeira de rodas, né? Então, depois que você entra nesse condomínio, você vai, por exemplo, chegar no elevador. Tem que ter um piso tátil de alerta ali para a pessoa entender que ali tem uma porta de elevador, né? No Toda vez começo que e no você me fim, explica, eu fico pensando que quase nenhum lugar que eu conheço é assim. pois é. Então, nós temos muito chão pela frente. Então, Tem imagina, muito a pessoa trabalho para vai vocês. Fiquem tranquilos. ter muito mercado, né? A Tem. gente conversa sobre isso, e ele fala que, nossa, tem muito mercado para a gente Não, trabalhar. e às vezes é curioso isso, mas às vezes, por exemplo, você tá falando, eu tô pensando no meu prédio. Tem a escada, tem a rampa, mas aí chega o interfone e não é como você disse. Aí tem o chão Então, sem desnível, porque é prédio novo, né? Mas não tem o piso tátil. Então, pois é. tem uns pedaços, não tem outros, né? Pois é, no final, no começo e no final da escada, tem que ter o piso tátil de alerta, senão a pessoa pode cair, né? Tem que Uhum. ter o piso tátil de alerta, para ela entender que ali tem uma mudança, né? É um alerta ali para ela entender que tem uma mudança de piso ali, de alguma coisa. Então, o início e final de rampa e de escada precisa ter. Precisa ter o braille, precisa ter placas em braille, E numa em altura que seja cores legível, né? Pra quem tá sentado também, né? sim, em cores contrastantes. É, não pode ter uma rampa no pé de uma porta, tem que ter um patamar, senão imagina a pessoa parada na rampa para abrir a porta, como é que ela vai Não. fazer? Ela vai para trás, ela volta para trás. Então tem que ter um patamar na frente, né? Então existem Exatamente. muitos erros de construção que as pessoas não pensam na acessibilidade como na prática, né? Elas só pensam, precisa pôr uma rampa, então põe aqui uma rampa. E a inclinação da rampa? A pessoa Não, fazem consegue uma subir rampa que uma nem a rampa? pessoa que não tem nenhuma dessas questões consegue subir direito. Então, tem que ter uma inclinação confortável para uma pessoa conseguir entrar nessa rampa e subir, né? Sim. Então, tem tanta coisa, são tantos detalhes. Corrimão em duas Teve uma, alturas. teve Tem uma que que ter você me corrimão em duas contou, alturas. que foi que eu achei sensacional esses dias. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado. Alguma coisa no banheiro, não sei se, alguma coisa na pia do banheiro que se não for de certo jeito, a pessoa em cadeira não consegue lavar a mão. Exatamente. A pia do banheiro, ela tem que ter, ou do sanitário, né? Sanitário, para quem não sabe, é o banheiro sem o box, né, para tomar banho, assim. Então, se chama de sanitário, né? Quando sanitário coletivo, sanitário de locais, assim.
A pia do banheiro, ela precisa ter uma altura correta, e não só a altura, mas assim, não pode ter nada embaixo. Não pode ter um armário, um gabinete embaixo, não pode ter aquelas colunas que escondem o sifão, senão a pessoa não consegue entrar com a cadeira ali embaixo da pia, de frente, para lavar a mão, né? Então, além disso, aquelas torneiras que você vai abrir, que tem que girar, se a pessoa tem alguma dificuldade, uma força na mão mais reduzida, alguma dificuldade de movimentar os dedos, como é que ela vai abrir aquela torneira de girar, assim, de torcer, né? Também não dá. Tem que ser uma torneira com alavanca, né? Então, tem tantos detalhes, né? Porque tem que pensar em todo tipo de pessoa com deficiência, em todas as dificuldades que uma pessoa pode ter, porque sofreu um acidente ou porque tem uma doença degenerativa, enfim, né? Tem tantos detalhes assim que a acessibilidade é uma parte muito grande e cheia de muitos detalhes, Muitos. Tem realmente. que ser muito especialista para saber fazer direito. Me dá a sensação de que as pessoas fazem errado porque elas não contratam uma pessoa que sabe fazer e daí elas fazem meio acochambrado, sabe? É. Me dá Tem essa uma sensação. curiosidade, né, que a gente sempre pergunta, né? Você sabe por que que tem espelho no elevador? Por quê? As pessoas acham que é para a gente, quando está atrasado, ir para o Está elevador e ficar bonito. se penteando, se arrumando. Não É. é. Não é isso. É porque uma pessoa em cadeira de roda, ela entra no elevador e ela usa aquele espelho como um retrovisor, para ela poder Pra sair depois. sair. Caraca! Não é Não sensacional? acredito que é pra isso. É para isso. Por isso que é obrigatório ter espelho no elevador. Nossa, você mudou minha vida hoje de novo. Pois é, então você vê quanta coisa que é feita, né, que ninguém sabe o porquê, né? Por Nossa, que que Lu, os daria pra gente corrimãos, ficar horas então só ouvindo que. então, por que que os corrimãos hoje em dia, eles têm duas alturas? Ah, isso eu imagino que é pra pessoa com baixa estatura, né? Alguma coisa assim? Sim, crianças, pessoas com baixa estatura. Então, tem o corrimão de 90 de altura e o de 70 de altura, para poder É todo verdade. mundo conseguir alcançar e Faz todo andar, sentido. subir, descer uma escada com segurança, né? Faz todo sentido. Eu fico pensando interno, assim, de casa, né? A gente tá muito acostumado com o móvel da cozinha ser embaixo da pia e ser bem no alto. E aí eu fico imaginando uma pessoa sentada. Ela não consegue nem usar o de baixo, porque senão ela não encaixa para lavar o próprio prato, nem em cima, porque ela não alcança, né? Sim. Tem Tenso. outra informação que ninguém nunca parou para pensar. Como é que uma pessoa em cadeira de roda vai abrir uma porta no final de um corredor? Ela precisa ter um espacinho do lado da porta, um espacinho de parede ali, um trechinho de parede, porque senão ela não consegue alcançar a alavanca. Se ela estiver bem na frente da porta, ela tem mais dificuldade de alcançar a maçaneta da porta para abrir. Então, ela precisa de uma Ah, área de aproximação lateral também. olha, nunca imaginei isso. Você Nunca vê, imaginei isso. para a pessoa em cadeira de roda, não é só uma rampa que precisa. Não é mesmo. Tem muita coisa. Não é mesmo. As dimensões de cada ambiente precisam ser grandes. Para ela poder ter espaço para girar a cadeira, virar, mudar de sentido. Dentro do banheiro, precisa ter um espaço de área de giro de cadeira. Para ela poder se transferir, tem que ter um espaço do lado da bacia sanitária, para se transferir para a bacia. Aquelas barras de apoio, né? Uhum. Que mais? Para ela tomar banho, tem que ter um banco dentro do box para ela Uhum. poder se transferir da cadeira para o banco para poder tomar banho. Nossa. Uau, daria pra gente ficar horas aqui. Mas Mil horas. deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse mundo aí que você está descobrindo a sensibilidade, teve algum projeto marcante, alguma coisa que você falou, nossa, olha como a sensibilidade mudou este ambiente ou essa situação?
Olha, tem muitos, né? E um que a gente pode destacar sempre, né, é o do Instituto Butantan, que até agora, assim, foi o maior projeto que eu já participei, né? Que tanto trabalhando com você na parte atitudinal, né, que nós pudemos ter essa oportunidade também, e na parte arquitetônica, que eu também estive com eles, né? É uma mudança de paradigmas, assim. Até os próprios arquitetos dentro, que trabalham dentro do instituto, não sabiam de muitas coisas, né? Então a gente levou esse conhecimento para eles e a gente pôde trabalhar com eles para levar toda a acessibilidade para o Instituto Butantan poder receber não só visitantes no museu, visitantes no macacário, como também trazer mais pessoas para o escritório mesmo, né, para trabalhar lá dentro. Nossa, incrível, Lu. É verdade, esse projeto foi muito bacana mesmo. E esse projeto me faz pensar que ambientes já preparados também podem ser modificados para se tornarem acessíveis. É isso mesmo? Por exemplo, um prédio, ele tem que já ser montado daquele jeito ou o prédio antigo tem que se reformar para se adequar? Como é que é? Então, existe uma norma, né, a norma 9050, e também tem a norma de piso tátil, a 16537, são normas da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e tem algumas outras normas também que trazem todas as informações necessárias para existirem novos prédios totalmente acessíveis, né? Agora, os existentes, os prédios mais antigos, né? Se não me engano, a partir de 2004 que se tornou obrigatório realmente que as novas edificações fossem totalmente acessíveis, né? Já seguindo todos os parâmetros das normas. Mas os prédios anteriores a esse ano, é, eles têm eles dizem que pode ter uma tolerância, né? Se tiver uma justificativa estrutural que não possa realmente transformar o edifício em acessível em alguma parte dele, aí são propostas outras alternativas, né? Mas o que a gente sempre está batendo na tecla é que os espaços têm que ser bom para todos, né? Tem que ser acessíveis para todos e não existe edificação meio acessível, né? Então, nós temos que fazer ao máximo aquilo que é possível para transformar, inclusive, prédios antigos em totalmente acessíveis. Então, por exemplo, locais que as pessoas falam, ah, não, tem uma rampa lá no fundo, pode entrar lá pelo fundo que a acessibilidade está lá. Aqui não dá para ter rampa, então a gente colocou só lá no fundo. Não, tem que reformar, tem que colocar a rampa em todos os acessos, né? Como é que uma pessoa vai entrar, por exemplo, numa igreja, num casamento, e vai entrar lá pelo fundo, vai ser padrinho do noivo, da noiva, uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, e ela não consegue entrar pela frente, assim como todos os convidados, como todos os padrinhos, ela tem que entrar lá pelo fundo, né? Imagina o constrangimento que é para essa pessoa. Então, nós temos que levar a acessibilidade para todas as entradas, né? Nós temos que levar a acessibilidade para que todas as pessoas tenham possibilidade de frequentar os mesmos espaços, entrar pelas mesmas entradas e trazer esse conceito de que é para todos, né? Tudo é para todos. Nossa, perfeito, Lúcia. Muito bom te ouvir. E como que nós, pessoas com deficiência, podemos contribuir para a acessibilidade arquitetônica? A gente precisa conhecer melhor, sabe? O que é necessário para poder ter essa acessibilidade, né? E a gente precisa também, além da gente entender melhor, conhecer melhor todos esses recursos que existem, né, que devem ter em todas as edificações, a gente precisa exigir isso das autoridades, dos locais que a gente frequenta, né? Então, é muito importante que a gente consiga levar esse conhecimento também e exigir, porque é obrigatório, né? E muitas pessoas, muitos donos de estabelecimentos, muitas pessoas que trabalham nesses locais, elas deixam a acessibilidade em segundo plano na hora de uma reforma, porque acham que vai ter um custo muito mais elevado. Só que hoje em dia é assim, se uma pessoa com deficiência for frequentar, por exemplo, um hotel, que a gente já conhece uma história, já tivemos um relato de uma pessoa que foi frequentar um hotel lá no Nordeste. O hotel vendeu como totalmente acessível para essa pessoa,
essa pessoa ganhou um voucher para frequentar o spa, chegou lá, ela não conseguia frequentar o spa, não tinha acessibilidade para ela entrar com cadeira de rodas no spa, e ela também não conseguia usar a piscina. Então, no quarto, que se considerava acessível, a pessoa teve dificuldade para se movimentar dentro do quarto. Então, no fim, essa pessoa escreveu uma carta para o hotel e, e o hotel acabou ressarcindo a pessoa, ela acabou recebendo todo o dinheiro de volta, porque o hotel ia ficar em maus lençóis se, né, se a pessoa fosse direto para o Ministério Público ou entrasse com algum processo, né? Então, é isso que está acontecendo, assim, a gente precisa realmente exigir para que os locais comecem a enxergar a gente e fazerem as adaptações necessárias, né, quando já são edificações existentes para poder todo mundo poder frequentar esses espaços, né? As pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida têm direito a frequentar todos os espaços, né? E nós precisamos estar sempre ligados nisso e procurando exigir, né? Com certeza, Lu. Nossa, maravilha. Ficaria horas aqui conversando com você, mas eu preciso é, ir chegando ao fim do episódio. Eu queria saber assim, que mensagem você deixaria para o pessoal, né? Tanto para quem talvez precise acessibilizar algum lugar, tanto para quem é pessoa com deficiência. O que que você gostaria assim de deixar de forma resumida de tudo que a gente conversou? Eu queria dizer que procurem saber mais, né? Procurem entender melhor o que precisa ter nos espaços, né? Nós, pessoas com deficiência visual, nós precisamos do piso tátil, nós precisamos de uma pessoa que saiba atender a gente, né? Descrevendo alguma coisa. Nós precisamos de acessibilidade nos restaurantes, por exemplo, né? Que a gente possa ter um ambiente com uma iluminação adequada para a nossa deficiência. Às vezes o ambiente é muito escuro, o ambiente é muito iluminado, então precisa ter espaços melhores, né, com boa iluminação para a gente, com acessibilidade na mesa, com QR Code fixado ali na mesa para a gente poder ver o cardápio, né? E fora tantas outras coisas que a gente precisa conhecer, né? E aprender a exigir nos espaços. E existem muitos arquitetos que estão começando a trabalhar mais com isso e podendo levar essa acessibilidade para todos os locais. Então, é importante, sim, que a gente possa conhecer melhor para poder exigir tudo que é necessário, assim, para a nossa melhor convivência com todos os ambientes, né? Então, se alguém puder ver alguma coisa assim que acredita que precisa ser melhorado em algum ambiente, em algum estabelecimento, e quiser entrar em contato com a gente, né? A gente pode levar esse conhecimento para uma prefeitura, né? O escritório do Eduardo Ronchetti leva os cursos, né? E a gente tem o nosso trabalho de levar os clientes, né, para o escritório. Então, quem quiser, quem precisar, né, algum condomínio que estiver assistindo, precisar acessibilizar o condomínio, enfim, a gente está procurando levar esse conhecimento e levar a arquitetura acessível para todos. É isso. Vamos trabalhar, vamos conhecer para poder exigir também, né? Muito trabalho pela É frente. Ô, Lu, isso. como as pessoas fazem para entrar em contato com o seu trabalho? Pode entrar em contato comigo no Lucielina Flório, no Instagram. Pode entrar também pelo Eduardo Ronchetti, né, que é o nosso chefe, nosso professor. Eduardo Ronchetti, Ronchetti com Chetti, né, no final. E é isso. E o, e Estamos o, aí. e o Flório é IO no final, viu, pessoal? Porque senão Isso. também não é muito intuitivo, não. Flório. É, maravilha, Lu. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, dizer que sempre aprendo com você sobre acessibilidade arquitetônica. Fico percebendo o quanto vocês têm de trabalho pela frente, o quanto o mundo ainda não é acessível, o quanto a gente precisa sim também
da acessibilidade arquitetônica. Eu acho que todas elas são complementares, todas as acessibilidades precisam estar no mundo e funcionando. Uma não é melhor que a outra. Eu fico muito feliz, eu que te conheço há tanto tempo, né? Fico muito feliz de ver aí o seu reencontro com a arquitetura e principalmente com a arquitetura para a gente, né? Para nossa população. É, Sim. eu espero que esse episódio empodere as pessoas com deficiência, porque muitas vezes a gente não sabe nem do que reclamar, porque a gente não sabe nem que poderia ser diferente. Então, sabendo e aprendendo sobre, a gente também consegue se munir aí de informações para poder solicitar melhor os nossos direitos. Então, obrigada aí, obrigada pelo ensinamento, por todo o aprendizado. Pessoal que está assistindo, sigam a Lúcia, sigam o Eduardo Ronchetti, aprendam mais e mais. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem muito e se inscrevam no canal. Se der para ativar o sininho para vocês saberem quando a gente está no ar, a gente lança episódio toda sexta. Eu agradeço muito, Lu. Eu gostaria de ficar horas aprendendo com você tudo que não é acessível, que eu nem estou sabendo, mas eu tenho que ir. Obrigada, pessoal aí de casa. Obrigada por Obrigada. estarem assistindo a gente, né? E até o próximo episódio.